E a gente vai falar agora de mais um caso que sim, podemos chamar de violência contra a mulher, sim. Por quê? A gente vai falar do caso do ministro Marco Buzzi, ministro do STJ, e foi condenado pela sua própria Corte, o Superior Tribunal de Justiça, a perder o cargo depois de denúncias de importunação e assédio sexual. Essa foi uma medida no âmbito administrativo, mas no âmbito criminal, o inquérito ainda contra o magistrado está parado. Vou chamar Matheus Teixeira, porque, de alguma forma, Matheus, a decisão do STJ de retirar o cargo dele pressiona, de alguma forma, lá no Supremo Tribunal Federal, que faz a análise criminal dessa história, pressiona o ministro relator desse caso, Nunes Marques? Com certeza, Débora. Assim que surgiram ali as denúncias contra o ministro Marco Buzzi, houve 3 frentes de investigação. 2 no âmbito administrativo, que acabaram se unindo, que era Conselho Nacional de Justiça e no próprio Superior Tribunal de Justiça, e outra uma frente criminal perante o Supremo Tribunal Federal, uma vez que integrantes do STJ, Superior Tribunal de Justiça, têm foro privilegiado no Supremo, portanto, sempre que um ministro do STJ comete eventualmente algum crime, ele tem o direito de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, encerrada a fase administrativa, uma vez que foram unidas essas 2 frentes, CNJ e STJ, a Corte decidiu pela punição máxima contra Marco Buzzi. Agora deve-se as atenções se voltar para o Supremo Tribunal Federal, uma vez que o próprio ministro Cássio Nunes Marques havia sinalizado ali nos bastidores que ia aguardar o encerramento do âmbito administrativo para dar andamento ao caso criminal perante o Supremo Tribunal Federal, até por uma questão lógica, para aproveitar tudo que foi levantado pelo STJ. São mais de 10 horas de depoimentos, por exemplo, diversas provas que foram colhidas pelo Superior Tribunal de Justiça. O ministro estava aguardando isso para aproveitar todo esse material e dar andamento ao caso no Supremo Tribunal Federal. E agora que o STJ encerra o trabalho, começa no Supremo. A expectativa é que o ministro Cássio Nunes Marques destrave o processo e dê andamento às próximas etapas, porque é bom a gente explicar a diferença entre os 2 casos. No âmbito administrativo, a punição máxima é ele perder o cargo, e isso que aconteceu. Mas no Supremo Tribunal Federal, o que está em discussão é o âmbito criminal e que, portanto, pode, inclusive, levar o ministro Marco Buzzi a ser condenado criminalmente, até mesmo à prisão em regime fechado, regime semiaberto, ou ao menos naquela troca por prestação de serviços a comunidades, mas pode gerar a ele algum tipo de condenação criminal. Essa é a expectativa também no Supremo Tribunal Federal. Há uma avaliação ali de que não há clima para absolvição do ministro, até porque no próprio STJ já ficou claro que a avaliação do mundo jurídico é de que sim, há elementos suficientes para a condenação de Marco Buzzi, e agora o Supremo Tribunal Federal, portanto, deve destravar a questão do inquérito criminal contra o ministro do STJ. Débora e Yuri.